Olá a todos, eu sou Sérgio Moraes, o atual presidente da Sociedade Teosófica no Brasil e venho compartilhar algumas pequenas coisas neste momento para aproveitar o tempo que nós estamos vivendo. E o tema de hoje é o tempo, esse aspecto que tem várias facetas. O tempo ele pode ser tanto cronológico como pode ser psicológico e ele é um mistério interessantíssimo. Nós podemos fazer formas artificiais de contar o tempo e o mundo todo se divide em fusos horários e esse tempo cronológico para que as viagens internacionais aconteçam, os parâmetros de tempo cronológico possam ser mundialmente delimitados e organizados. Convencionou-se o meridiano universal, no caso, passando em Greenwich, na Inglaterra. E em relação a esse meridiano é que o tempo é contado por aí. E tem às vezes a situação de você poder sair de um lugar, de avião, por exemplo, e chegar num outro lugar numa hora antes de você ter saído. Então, o fuso horário tem as suas relatividades e nós temos apenas uma convenção cronológica, uma convenção de contagem do tempo. Lá no Oriente nós temos outras, mais antigas maneiras de contar o tempo, e tempo no calendário chinês, e o nosso é o calendário, né, gregoriano. E a relação que nós temos com o tempo, nesses tempos de recolhimento, de retraimento, de convivência consigo mesmo, tempo de quarentena para muitos, é um tempo relacionado de forma diferente. Naquele nosso dia corrido anterior, hoje nós temos uma outra percepção do tempo e que, se não tivermos uma organização também, uma organização mental, uma organização de relação para com as horas do dia, horário para acordar, horário para ter a fome, para a fisiologia toda funcionar, a biologia funcionar ainda em função dos períodos diurno, noturno, nós temos uma relação saudável com a fisiologia do tempo e o tempo fisiológico. Nós temos o momento de dormir, o momento de acordar, que são saudáveis, e se pudermos manter essa correspondência fisiológica com o tempo cronológico, é muito interessante para a saúde física. Há um momento de chegar à hora da refeição em que o corpo todo se prepara para ter essa ocasião propícia para a digestão, para todo o processo fisiológico. Esse tempo cronológico ele é útil para essas coisas, para as questões de relacionamento com pessoas, horário para chegar em algum compromisso, hora para começar a trabalhar e terminar, planejamento diário de períodos de repouso, períodos de trabalho, e essa alternância e esse ritmo é muito útil e muito bom. E nada contra um tempo que seja organizado, planejado e vivido em termos cronológicos. Você olha para o relógio e tem o determinado horário que você está adequado, adaptado, planejado e bem utilizado. Isso é muito bom. Esse é um tempo chamado de cronológico. Mas nós temos um tempo que ele é o tempo chamado de psicológico. É um tempo que é a nossa relação entre as coisas. Às vezes, um momento em que fazemos determinada atividade e ela nos é prazerosa, esse tempo passa muito rápido. Então nós podemos nesse período trazer atividades que nos realizam, nos preenchem de curiosidade, de entusiasmo, de atenção para com a atividade, e esse tempo vai passar rapidamente. Tem outro momento que ele é mais arrastado em termos de percepção. É quando temos que fazer alguma coisa que não gostamos, quando determinada experiência ela
é necessária e não apreciamos, ela se passa com o tempo, parece que muito arrastado, ela não termina. Isso é só uma relação psicológica em relação ao tempo cronológico. Se você está conversando com o seu amor, o tempo passa muito rápido. Se você tem que aturar alguém que você não gosta ou fazer alguma coisa que não lhe é prazerosa, o tempo passa muito devagar. Mas isso é um detalhe ainda um pouco relativo. O tempo, em relação à sabedoria universal, à tradição sabedoria ou teosofia, ele é definido na doutrina secreta, por exemplo, uma obra referencial, como estados sucessivos de consciência. O que isso quer dizer? O tempo é o período em que eu tenho uma experiência qualquer e no momento seguinte que ainda não chegou, mas que eu sei que vai chegar, eu chamo de futuro. No momento que eu agi e essa ação ou essa experiência passou, acabou, eu chamo de passado. Eu não posso agir lá no passado. Não há percepção do passado, a não ser como um registro na memória. Não há como eu agir também nesse futuro, porque ele ainda não chegou. Não é hora ainda. Eu posso até ter planejado alguma atividade, ter feito alguma expectativa de ação, de atitude e de encontro com alguém ou de algum trabalho específico, e eu sei que ele vai chegar, mas ele ainda não chegou. Eu não posso agir lá. Esse tempo vai chegar, essa hora cronológica vai chegar e aquela ação vai ser feita lá, nesse futuro. E um estado sucessivo de consciência que acabou de ser realizado, eu posso no momento seguinte chamar aquele momento de passado. Ele acabou de passar. E eu registro na memória, ou num livro, ou num vídeo, e assim por diante. São registros da memória. E o tempo futuro vai ser só expectativa. Mas onde é que existe o tal do presente? Aonde temos a condição que é o único momento de agir e possível para haver alguma atitude ou ação? Seria no tal momento presente. Só que esse tempo do momento presente, ele é o que? Nesse dia, nesse minuto, nesse segundo, nesse milionésimo de segundo, aonde está essa definição do presente? Ela foi definida como uma linha matemática que divide uma coisa que chamamos de futuro para essa coisa que chamamos de passado. Essa linha matemática pode ser definida como o presente. E esse presente, ele seria até teórico. Como é que eu posso agir numa linha matemática? O que seria esse presente? E há uma definição ou uma maneira de enxergá-lo como uma realidade que se faz sempre presente e que não necessariamente você poderia colocá-la como um futuro ou como um passado, e sim como um eterno viver no aqui e agora. No caso do tempo é agora, e na questão de local é no aqui. Então o tempo pode ser referenciado cronologicamente e não há problema nenhum nisso, mas o tempo psicológico, ele não precisa ser transferido nem para o futuro, porque o nome disso é preocupação, ansiedade, e o tempo não precisa ser transferido para o passado. O nome disso é memória, ressentimento, amargura por coisas não feitas e assim por diante. Então, quando a gente diz que eu estou com muita tristeza, depressão e ressentimento e tudo, eu estou com excesso de passado. E quando se diz que eu estou com muita ansiedade, com muita preocupação, com muita pressa e angústia de fazer, eu estou com excesso de futuro, psicologicamente falando. E para o ocultista, ou para aquele que lida com a visão espiritual das coisas,
esse passado posso deixar para trás e esse futuro posso esperar com tranquilidade que ele venha. Mas o que interessa é agir no momento presente, é agir aonde a gente está, quando a gente está, com inteireza a cada momento que se nos apresenta. Essa é uma revolução em termos psicológicos, pois lidamos com muito passado quando temos muita bagagem e muitas experiências e que não nos deixam viver aqui em plenitude. E lidamos com muito futuro quando ainda não sabemos o que vai acontecer e nos preocupamos, ou então temos muita ansiedade, muita pressa, e isso não é saudável do ponto de vista psicológico, de antecipar as coisas ou trazer problemas, antecipar problemas que eles ainda não existem. E a realidade que se coloca é a realidade atual, factual. No eterno momento presente, é o único momento em que podemos agir de verdade. E essa ação, ela é milagrosa. Ela tem a capacidade de modificar tanto o passado quanto o futuro. Nós podemos modificar o passado, por incrível que possa parecer. Ele está sendo escrito momento a momento. Então, se eu faço uma escolha agora, daqui para frente, aquela escolha que foi feita e que foi plenamente efetuada, agida, experienciada, se transformou em passado. Então, nós podemos, a cada momento, reescrever um passado. E por outro lado, o futuro também pode ser modificado, pois a cada ação que eu esteja fazendo nesse momento presente, eu estou transformando, causando um novo futuro que vai chegar com novas perspectivas devido à minha ação em cada momento presente. Então essa relação para com o tempo pode ser transformadora e revolucionária se soubermos como fazer cada coisa na sua hora e ao fazê-la com total atenção, total intensidade, inteireza de ser em cada momento presente. É ali que a ação pode ser feita, não no passado nem no futuro. Portanto, o tempo como estágios sucessivos de consciência, ele pode ser utilizado como o eterno momento presente, que a cada estado sucessivo será vivido com toda a plenitude, toda a intensidade. E essa é a única transformação que é possível fazer. Lembrem-se daquelas dietas da segunda-feira, que eu vou fazer só segunda-feira. Isso é o tempo psicológico. Eu adio para um futuro uma ação que pode e deve ser feita agora. Eu sou muito triste porque aconteceu aquilo comigo, olha como eu sou sofrido, olha como... Quem vive de passado, como diz o ditado popular, é museu. Então deixa o registro lá. Perguntaram uma vez para o filósofo Jiddu Krishnamurti, eu tenho 50 anos, o que eu faço com meus 50 anos? Eu largo eles? E a resposta dele foi magistral. Ele perguntou de volta, somos capazes de olhar para os 50 anos a partir de agora? Ou vamos estar vivendo agora sempre a partir dos 50 anos atrás? Muito importante é de onde a gente olha. Nós estamos aqui e agora. Podemos olhar para todas as nossas experiências do passado e vislumbrá-las e colher as experiências que elas podem nos trazer. Mas nós estamos vivendo aqui e agora. E se soubermos viver neste momento aqui e agora, poderemos avaliar o momento que está se fazendo, as necessidades, as mudanças que ocorreram. Uma coisa que foi tentada no passado e não deu certo pode ser melhor agora. Uma coisa que nunca foi tentada pode ser a hora de ser tentada, porque as coisas mudam, as circunstâncias mudam e nós vamos poder estar em plenos, inteiros, aonde estivermos, fazendo o melhor possível da vida como ela nos apresenta. Então, vamos tratar com a nossa vida com esse milagre que é a percepção e a consciência
de qualquer momento que se nos apresenta. Isso é uma bênção, estarmos vivos e podendo viver com toda a plenitude em cada momento que estamos em relação com a vida, com as pessoas, com os amigos, familiares, companheiros de trabalho, sociedade e assim por diante. Vamos fazer dessa vida momentos preciosos, maravilhosos, na medida que eles vierem a acontecer, com a leveza de quem deixa o passado lá onde ele está, nas suas experiências, no seu momento que já passou. E vamos deixar o futuro chegar com a leveza de quem sabe que está fazendo o melhor que pode neste momento com as circunstâncias que tem. Essa é a revolução que a compreensão de uma atitude do momento presente pode trazer para a nossa vida e revolucionar nossas relações e sermos inteiros aqui e agora, vivendo com plenitude. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, temos o agora para viver. Vamos ligar para nossos queridos, amados, vamos relacionar com as pessoas com interesse, vamos perdoar lá o que ficou para trás, vamos projetar coisas construtivas para frente e vamos viver com plenitude o nosso eterno momento presente. Obrigado e até a próxima.